E aí, gente, tudo bem com vocês? Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando no primeiro congresso virtual de enfermagem em saúde da mulher. E também quero parabenizar a Universidade Municipal de São Caetano do Sul e a professora Jaqueline Leite por essa iniciativa. Meu nome é Ariane, sou enfermeira, me formei em 2017 pela Faculdade do Einstein e desde 2015 eu trabalho com reprodução humana. Antes como técnica de enfermagem e hoje como enfermeira. Sou também coordenadora do Comitê de Enfermagem da Sociedade Brasileira de Reprodução Humana, a SBRH. E hoje eu vou falar com vocês sobre a atuação da enfermagem na reprodução humana assistida. Mas antes de começar a falar, quero contar só um fato que aconteceu comigo e, por incrível que pareça, na mesma semana que eu fui convidada a dar essa palestra. Teve uma enfermeira que, de outra área, precisou fazer o tratamento de reprodução humana e a gente conversando na clínica, ela me falou que ela nem imaginava que existia enfermeiros na área de reprodução humana. E isso me fez pensar que realmente a faculdade não abrange isso, as pessoas não falam muito sobre reprodução humana porque ainda tem um pouco de tabu sobre isso. E eu fiquei muito feliz de saber que eu vou poder passar um pouquinho da nossa atuação, do nosso conhecimento para vocês. E eu vou começar contando sobre a história da enfermagem, que muito antigamente a prática da saúde era conhecida como um instinto de sobrevivência dos povos nômades, primitivos. Depois, as pessoas começaram a acreditar que as enfermidades eram causadas pela ira dos deuses ou por efeitos diabólicos. E por isso recorriam a sacerdotes e feiticeiros. Aos poucos, a evolução da prática da saúde começou a crescer, assim que surgiu a filosofia e a ciência, mas principalmente baseado em experiência. Entre os séculos 5 e 13, o exercício de enfermagem foi desenvolvido por religiosos, e este período deixou uma série de valores que hoje é essencial para a enfermagem. E aí, dando um salto na história, em 1820, nasce Florence Nightingale, no dia 12 de maio, em Florença, nascida de uma família rica, religiosa, e acreditava ser enviada por Deus para ajudar os pobres e doentes. Em 1854, com 34 anos, ela foi voluntária na Guerra da Crimeia. Considerada a fundadora da enfermagem moderna, criou a teoria do ambientalismo, que consiste em manter um ambiente psicológico e social apropriado, ar puro, luz, calor, limpeza, quietude e alimentação adequada, que hoje nós pegamos muito firme com isso. E aqui no Brasil, a pioneira foi a Ana Nery, nascida dia 13 de dezembro de 1814, na Bahia. Viúva, ofereceu seus serviços como enfermeira na Guerra do Paraguai, quando viu que os seus filhos e irmãos foram convocados para essa guerra. E mesmo com todas as dificuldades, com as condições precárias que existia naquela época, ela conseguiu se destacar pela sua dedicação na atividade. E desde então, nós mantemos em desenvolvimento. E é engraçado que aí surgiu várias áreas, vários ramos, para que nós, enfermeiros, pudéssemos seguir. E agora, hoje, eu estou falando sobre a reprodução humana, que é uma área nova. Apesar de antiga, ela é uma área nova do conhecimento para a enfermagem. E também, como todo mundo, como toda área, existe uma história. E eu vou falar para vocês um pouquinho da história da reprodução humana. O primeiro registro da reprodução humana foi em 1332, pelos árabes, em cavalos. Mas a primeira inseminação registrada cientificamente foi realizada em 1779, pelo italiano Lazzaro Spallanzani, que coletou o sêmen de um cachorro, colocou em uma cadela que estava no cio e deu origem a 3 filhotes. Em 1870, John Hutter desenvolveu a inseminação artificial em humanos, mas não teve êxito. E o que é
a inseminação artificial. Então pega o sêmen do homem, né, o espermatozoide do homem, e introduz no útero da mulher. Isso é a inseminação artificial. Lógico que tem toda uma medicação, ultrassom, os médicos avaliam, enfim, mas não é o caso agora. Em 1944, ficou marcado pelo sucesso da primeira fertilização in vitro de um óvulo humano, mas não existiu a transferência embrionária. Então, voltando a explicar para vocês, a fertilização in vitro é quando você pega o sêmen do homem, o espermatozoide de um homem, e pega o óvulo de uma mulher, coloca numa placa e faz a fertilização. Então, a fertilização in vitro é quando ela acontece fora do corpo humano. E a transferência embrionária é quando o embrião já está formado e agora nós vamos colocar no útero da mulher. Então, isso é chamado de transferência embrionária. Um dos marcos dessa história foi em 1978, com o nascimento de Louise Brown, em 25 de julho, na Inglaterra, através do procedimento de fertilização in vitro. E no Brasil, em 1984, 6 anos depois, Ana Paula Caldeira, em 7 de outubro, também de fertilização in vitro. Chamamos de infertilidade quando o casal não consegue engravidar mesmo mantendo uma relação sexual regular e desprotegida por um ano. E estima-se que afete 10% a 14% dos casais em idade reprodutiva. E dentre os casais inférteis, apenas 22% da população chega a procurar tratamento. Ou seja, 80% da população não procura tratamento. E aí existe inúmeros motivos. Ou porque não sabe, não tem o conhecimento dessa área, ou também porque não tem dinheiro para pagar esse procedimento, ou talvez porque não tenha conhecimento que o SUS também faz esses tratamentos. Mas independente do que causa, né, o porquê deles não buscarem, e se você imaginar que 80% desses casais não têm tratamento, é assustador. Apesar de a infertilidade não representar ameaça à vida das pessoas, está relacionada com um problema emocional, psicológico e social. Pois todo mundo tem a vontade, nem todo mundo tem a vontade, mas aqueles que querem engravidar pode ter a sua chance. E as pessoas que procuram a reprodução humana, dentre todas elas, existe os casais heterossexuais que têm algum problema de infertilidade e pode ser por inúmeros motivos. Tem as mulheres e homens que querem postergar a gravidez, deixar a gravidez, porque hoje em dia as mulheres principalmente estão conseguindo conquistar o seu lugar no campo profissional. E isso faz com que a gravidez fique para frente. E sabemos nós, né, que mulheres, os nossos óvulos têm uma idade, tem um momento em que acaba diminuindo ou a qualidade dele vai ficando menor. Também nós temos os casais homoafetivos, tanto masculino como feminino, que precisam da reprodução humana para poder engravidar. Temos as pessoas que passam pelo processo de um câncer, que antes de fazer quimioterapia ou radioterapia, fazem o congelamento desses óvulos. Este campo é chamado de oncofertilidade. Temos também a preservação da fertilidade, que é quando a mulher ou o homem não quer engravidar ou não tem um parceiro neste momento, mas já está com uma idade um pouco avançada. Então ela congela os seus óvulos para que futuramente consiga engravidar. Nós temos também a produção independente, que quando uma mulher ou um homem deseja engravidar sozinho ou sozinha. Enfim, todos são candidatos ao tratamento de reprodução humana e todos com a finalidade de alcançar um sonho, que é ter o filho. E o que a enfermagem tem a ver com isso? A enfermagem está em todo o processo do tratamento,
desde o início, desde quando a paciente vai para um ultrassom, para a primeira consulta, até o momento em que dá o positivo, que ela faz o tratamento e depois faz o ultrassom para garantir e confirmar que aquele bebê está sadio. E com o aumento significativo das clínicas, a enfermagem ela tem que acompanhar todo esse desenvolvimento. E para isso a gente tem que estudar muito. Na verdade, quando eu fiz a faculdade, falava muito pouco da área da reprodução humana. E eu senti muita falta quando eu entrei na reprodução humana. Eu me senti assim, como se eu não soubesse de nada. Eu falei, nossa, eu não sei nada. Eu fiz 4 anos de faculdade e eu não sei nada. Porque é muito novo, é uma coisa diferente. E tem aspectos, por exemplo, as medicações, eu nunca vi na minha vida, sabe? Os procedimentos, eu falava, nossa, como que funciona isso? Então, sim, a enfermagem, a equipe de enfermagem e o enfermeiro tem que estar sempre atualizado, porque acontece muitas coisas. Por exemplo, essas novas famílias, né? Como é que você vai lidar? Como é que você vai falar? Como que você vai chamar essas pessoas? E todos os outros medicamentos, como que eu vou aplicar essa medicação? Como é que eu vou orientar a paciente nessa medicação? Para que serve? Em que momento ela deve usar? Para eu saber se ela está usando certo, se ela tomou alguma dose errada, se os exames que ela fez está dentro dos parâmetros normais, se não está. Tudo isso é muito estudo, não é simples. E voltando para o aumento das clínicas, são mais de 200 clínicas cadastradas pela Rede Latino-Americana, que é uma instituição científica e educacional, conhecida como a Rede Lara. E dentre esses países, o Brasil é o que mais tem clínicas. Aqui no Brasil, tem em média de 73 unidades clínicas cadastradas. E aqui em São Paulo se encontra a maioria. Lembrando que nem todas as clínicas estão cadastradas nessa instituição. E como eu falei anteriormente, a enfermagem ela participa de todo o processo do paciente na clínica. Então eu vou falar um pouquinho de como é a atuação na enfermagem no centro cirúrgico, para vocês entenderem um pouco dentro de uma clínica. A maioria das clínicas elas diferenciam um setor de enfermagem assistencial e o outro de centro cirúrgico. O assistencial acompanha o paciente no início, ensina a fazer as medicações, acompanha o ultrassom e a papelada, exames, enfim. No centro cirúrgico a gente vai fazer o procedimento, então acompanha a parte do procedimento da paciente. O que a enfermagem faz? Ela garante uma recuperação segura. Também assiste o paciente de uma forma integral e individualizada, proporcionando um ambiente seguro e confortável desde a entrada do centro cirúrgico até a saída, até a alta da paciente. Lembrando muito da teoria do ambientalismo que a Florence Nightingale fez. Além dos cuidados diretamente com o paciente, temos os cuidados de esterilização, armazenamento dos insumos, distribuição dos artigos, monitorização dos funcionamentos dos equipamentos, provisão e previsão, assegurando a eficácia e segurança da assistência. Bom, eu vou tirar aqui um pouquinho, que eu vou explicar para vocês como que funciona dentro de uma clínica. Nós normalmente diferenciamos a parte assistencial com a parte do centro cirúrgico. O que é a parte assistencial? O paciente chega na clínica, uma enfermeira chama ela até o consultório, ela passa pelo processo, pela consulta do médico. Se precisa fazer ultrassom, uma enfermeira acompanha, o ultrassom. Ela sai de lá com exames, algumas no caso com medicações já para aplicar. A enfermeira, a equipe de enfermagem tem que explicar a medicação, para que serve, em que momento vai usar, qual é a hora, como aplicar. Porque muitos de vocês não sabem, mas a reprodução humana, a maioria das medicações para induzir
o óvulo, ou melhor, para formar o crescimento do folículo, né, para fazer os óvulos crescerem, são injetáveis e são subcutâneas. Então você tem que explicar para a paciente como é que aplica, porque ela vai aplicar na casa, ou vai falar para o marido, ou enfim, para algum familiar aplicar. Então ela tem que estar muito ciente de como abre uma ampola, como quebra uma ampola, como aspira o pó, o líquido, desculpa. Ela aspira o líquido, depois joga no pó para depois se auto-aplicar. Em que região do abdômen ela pode aplicar. Se ela pode passar pomada, se ela tem que colocar gelo, compressa, enfim. Isso, ela tem que ser orientada dos exames, se tem algum período para coletar esse exame, quando ela tem que trazer esses exames para a clínica. Depois disso, ela volta, ou algumas voltam para ser aplicadas essas medicações dentro da clínica, outras moram longe, não dá, e também preferem fazer na casa. E aí tem, assim, as etapas do assistencial. Então, tem a paciente que inicia, né, que faz a consulta, a gente explica a medicação, explica os exames. Tem a paciente que já está em processo, né, já está no tratamento. Então, a gente tem que ver se elas fizeram os exames necessários para aquela etapa, se os exames delas estão dentro do esperado para aquela etapa. E a gente tem que ligar para saber como elas estão, se elas conseguiram tomar as medicações. Também tem a parte da transferência embrionária, que prepara o endométrio. Então, são medicações via vaginal ou via oral. Também a gente tem que estar controlando, tem que estar explicando como funciona, como que utiliza, em que momento, porque as dúvidas são muitas. Por exemplo, como é que eu vou usar uma medicação via vaginal dentro do meu trabalho? Sendo que a orientação é que introduz a medicação e fica deitada por 20 minutos. Tudo isso é a enfermagem que orienta. Dentro do centro cirúrgico é diferente. A gente passou por esse processo, né? Então a paciente chegou na clínica, iniciou o tratamento. No caso, a gente vai falar agora da fertilização in vitro, que preparou os ovários, né, estimulou os ovários, vai para o centro cirúrgico para fazer a coleta desses óvulos. O paciente chega, a enfermagem vai recepcionar, vai colocar dentro de um leito, vai orientar, perguntar se está em jejum, ver se tem uma medicação que elas precisam tomar em torno de 36 horas antes, para que ela não ovule durante a coleta dos óvulos. Então, a gente tem que confirmar se ela tomou essa medicação no horário certo. Além disso, a gente precisa também checar as sorologias, que são HIV, HTLV, hepatite B, hepatite C, sífilis e zika vírus. Essas pacientes têm que estar com esses exames de 6 meses, porque tem 6 meses para vencer, e o Zika, que é válido por 1 mês, 30 dias. O próximo passo é levar para a sala de operação. Então, a gente vai monitorizar, funcionar, colocá-la em posição ginecológica e orientar, deixar a pessoa mais calma possível. Lá dentro vai ter o anestesista e também o médico, né, o ginecologista, especialista em reprodução humana. Ele que vai fazer a coleta dos óvulos. A enfermagem, a equipe de enfermagem, acompanha circulando a sala. Gente, o que eu estou tentando passar para vocês é uma base de como é o nosso dia a dia dentro da clínica. Depois que a paciente sai do centro cirúrgico, né, que faz a coleta do procedimento, a gente leva ela para o quarto, faz todo o processo de pós-procedimento. Assim que ela acorda, ela vai se alimentar, a gente checa todos os parâmetros, ela está tudo bem, a gente libera. Sempre com orientação, explicando como ela vai ficar, o que pode acontecer que é normal, o que não é normal acontecer, que ela teria que ligar para o médico. E depois a gente leva ela para alta. Existem outros procedimentos que são feitos na sala operatória.
tem os procedimentos masculinos, tem a transferência de embrião, mas assim, o básico é isso. O paciente chega, a gente explica, orienta, leva para a sala, monitoriza, funciona, termina o procedimento, volta para o quarto, faz o atendimento pós-procedimento, orienta e encaminha para alta. E voltando a falar das atribuições da enfermagem, né, de uma enfermeira ou da equipe de enfermagem dentro da clínica, eu vou falar na parte de oncofertilidade, que a enfermagem também tem um papel fundamental, porque imagina vocês como é difícil você descobrir que tem um câncer e ainda por cima que você pode não conseguir engravidar depois que você passar por esse processo, né? Depois que você vencer o câncer. Quando o paciente descobre que tem um câncer, antes dela passar pelo processo da quimioterapia e radioterapia, ela pode congelar os seus óvulos, ou os homens congelar o sêmen, para uma futura gravidez. E a enfermagem tem um papel fundamental também nessa área. As pacientes elas chegam bem fragilizadas, porque imagina, né? Além de descobrir que ela tem uma doença como o câncer, ela ainda pode nunca mais conseguir engravidar. E graças à reprodução humana, essas mulheres conseguem futuramente pegar os seus óvulos, fertilizar e muitas delas conseguem engravidar. A enfermagem acompanha, então, durante todo o processo, orientando e acolhendo, que elas se sintam seguras e possam seguir um propósito de posteriormente buscar a oportunidade de um filho biológico. Nós temos também o campo da ovodoação, que é quando as mulheres doam os seus óvulos, no caso dos homens, doam o seu sêmen, para ajudar os outros casais ou outras mulheres a engravidar. Existe o banco de sêmen e o banco de óvulos. Nas clínicas, normalmente são os bancos de óvulos, que uma enfermeira juntamente com uma médica ou um médico conseguem escolher tanto a doadora como a receptora para fazer essa distribuição dos óvulos, vamos dizer assim. Precisa manter as questões éticas, legais e políticas. Não é fácil ser uma enfermeira de ovodoação. Você tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, tanto a doadora como a receptora não podem se conhecer. Não pode existir a possibilidade de elas se encontrarem ou elas imaginarem que uma está recebendo o óvulo da outra. Não só elas, né, os maridos, enfim. Ninguém pode saber de quem é o óvulo ou para quem está sendo recebido. Ou para quem está sendo entregue o óvulo. A doadora precisa passar por vários exames para saber se realmente pode doar esses óvulos. Ela tem, em média, ou no máximo, a idade de 35 anos para poder doar. Precisa organizar o fluxo dos gametas doados, dos óvulos doados, pois existe uma quantidade certa de gravidez por região. Então, imagina vocês estarem lá olhando, nossa, essa região já engravidou 2 do mesmo óvulo. Nossa, então agora eu vou ter que ver a região sul para ver se eu posso entregar o óvulo para aquele casal. Não é fácil. Tem que manter o registro muito bem detalhado, tanto da doadora como da receptora. E é claro que a doadora tem que ter a maior semelhança fenotípica e tipagem sanguínea compatível com a receptora. Então, tudo isso, a enfermeira que fica responsável na ovodoação tem que estar muito ciente e ser responsável por todo esse processo. Também tem as enfermeiras que trabalham com acupuntura, que, óbvio, é uma outra área, né? Você precisa fazer uma especialização para poder atender como acupunturista. Mas a reprodução humana também abre esse campo para elas. E é uma medicina tradicional chinesa, e dentro da reprodução ela utiliza para aumentar a eficácia da técnica. Então, o que acontece é, as pacientes que vão fazer a transferência embrionária, a maioria, né, depende da clínica também,
pedem para fazer acupuntura antes. A paciente faz meia hora antes do procedimento e meia hora depois do procedimento. E aí vai depender da paciente, do local e se a clínica oferece esse serviço também. Além de tudo isso, a enfermagem ela é responsável pela gerência das unidades e as atividades que englobam a previsão e provisão, manutenção, controle dos recursos materiais e humanos para o funcionamento do serviço estar ok. É necessário também que o enfermeiro baseie-se nas normas regulamentadoras e resoluções de modo a atender os objetivos da instituição e o atendimento de qualidade para os pacientes. Entre as ações realizadas para garantir a qualidade, existem os protocolos de segurança do paciente, auditorias internas, cumprimento das boas práticas de biossegurança, treinamentos periódicos, conferir se as atividades estão sendo realizadas de acordo com o POP, que é o Procedimento Operacional Padrão, a validação dos processos, investigação dos erros, eventos adversos e reclamações ocorridas, e ainda evitar as não conformidades, assim como notificar os órgãos competentes quando necessário. Se você for pensar, é como um hospital. Os enfermeiros que trabalham no hospital mantêm praticamente a parte da gerência da mesma forma em que uma clínica. Lógico que existem outras regras e outras leis. Como vocês podem ver, a enfermagem tem uma atuação muito importante dentro da reprodução humana. Mas, para mim, a maior responsabilidade é a humanização. As nossas pacientes chegam muito ansiosas, com medo, inseguras, porque não é fácil para elas aceitarem esse processo. Existem muitos julgamentos, muitas reclamações, familiares dizendo: você está gastando dinheiro com isso? Tem tanta criança precisando de adoção. Mas olha, quando você diminuir a ansiedade, você vai conseguir engravidar. Gente, elas não querem escutar isso. Não é isso que vocês devem falar para elas. Elas precisam de um apoio, elas precisam de uma pessoa que esteja do lado delas e que entendam o que elas querem. Quem é que não quer gerar um filho? Sabe? Se ela tem esse desejo, ela tem o direito de poder correr atrás e conseguir engravidar, gerar um filho. Então, nós, enfermeiros, precisamos sentir empatia e muito respeito por elas. E então, assim, para finalizar, eu quero deixar uma frase da que, para mim, eu acho que fala tudo o que a enfermagem é. A enfermagem é uma arte. E para realizá-la com arte, requer uma devoção tão exclusiva, um preparo tão rigoroso quanto a obra de qualquer pintor ou escultor. Pois o que é tratar da tela morta ou do frio mármore comparado ao tratar do corpo vivo, o templo do Espírito de Deus? É uma das artes. Poderei dizer, a mais bela das artes. E eu quero agradecer essa oportunidade incrível de poder estar passando para vocês um pouquinho da atuação da enfermagem. Espero que eu possa ter passado de uma forma simples e que vocês tenham entendido. Obrigada.